Nós já sabemos que os anjos têm uma natureza superior à nossa, mas tem alguns pontos nos quais eles têm inveja de nós. Será mesmo verdade? Vamos ver isso. Muito bom dia, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Meu nome é Daniel Martins e vamos tratar hoje a respeito de um ponto que causa inveja nos anjos. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto tendo como base dois autores muito sérios e muito importantes para a espiritualidade católica tradicional, que é o Monsignor Goma, do século XIX, né, da metade para o fim do século XIX, e São Francisco de Sales, o grande santo, padroeiro dos jornalistas, porque ele escreveu muita coisa, e um grande santo combatente contra o calvinismo, né, contra o protestantismo quando ele estava nascendo, sob essa forma do calvinismo. E, portanto, ele tem muitos escritos em que ele precisa se esforçar para provar aquilo que ele diz. Então é um santo por ser santo, e pela circunstância histórica, extremamente confiável. E ele diz uma coisa que é bem ousada. Ele diz o seguinte, que os anjos, por sua natureza, eles são muito superiores a nós, né? Isso nós já sabemos. Agora, tem um ponto no qual eles têm, por assim dizer, inveja. Não é inveja ruim, mas, por assim dizer, uma inveja de nós. É que eles não podem sofrer como nós, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você está dizendo então que o sofrimento é um prêmio? Dependendo do caso, sim. Dependendo do caso, é um grande presente e, às vezes, o maior presente que a providência nos pode dar em determinado momento. Eu sei que isso parece absurdo. Nós vamos ver em que sentido é isso e como isso nos consola nos sofrimentos do dia a dia, que são muitos para todos que estão me ouvindo, para todos que vivem, sobretudo aqueles que procuram viver a vida dentro daquilo que é correto. Muitas vezes parece uma cruz pesada demais. Mas vamos ver aqui em que sentido é que os anjos têm inveja, por assim dizer, de nós nesse ponto. Então eu vou ler, esse é um livro do Monsignor Goma, em que ele cita São Francisco de Sales muitas vezes. Então eu estou me baseando nesses dois autores excepcionais. Bom, então nós temos aqui, veja só, ele diz, de São Francisco de Sales, todas as coisas têm o seu tempo. Há tempo de sofrer, há tempo de rezar. Ele diz, não é na primavera, nem durante o inverno, que a gente deve procurar certas frutas. Cada coisa tem a sua estação. E por isso que Deus Nosso Senhor, muitas vezes, quando Ele envia um sofrimento, por exemplo, uma doença, a pessoa tem que ir para a cama, ela não pode fazer muita coisa. E muita gente fica, sobretudo mães de família, gente que tem muita responsabilidade, fica, mas por que Deus, Nosso Senhor, permitiu isso para mim, sendo que eu tenho um monte de filhos para cuidar, eu tenho uma família para ver, etc, etc, etc. Eu podia servir a Deus muito melhor se eu pudesse, enfim, mesmo um pouco doente, eu pudesse levantar, pudesse fazer tudo com as capacidades normais de uma pessoa. E aí, São Francisco de Sales diz assim, quando Deus nos chama aos sofrimentos, como é de estar deitado doente numa cama, Ele nos desencarrega da ação. E Ele se encarrega de fazer aquilo que nós, pela natureza da doença, não podemos fazer. E aí Ele dá um puxão de orelha em algumas almas piedosas. Ele diz o seguinte, existem alguns doentes que se vendo estendidos sobre uma cama, eles não se reclamam tanto das dores que sofrem, mas eles reclamam de não poder servir a Deus Nosso Senhor naquilo que elas acham que Ele deve ser servido, ou que os familiares devem ser servidos. No que eles se enganam enormemente, diz o santo. Porque em uma hora de sofrimento, por amor e submissão à vontade divina, pode render-lhes muito mais glória do que vários dias de trabalho feito com um pouco menos de amor e de submissão à vontade de Deus. E aí ele vem o puxão de orelha, ele diz,
é que o problema é que nós sempre queremos servir a Deus do nosso modo e não do modo que Ele quer. Segundo a nossa vontade e não a vontade dEle. E nós amamos a sua vontade quando ela é conforme a nossa. Não é? Enquanto que nós só devemos amar a nossa vontade quando ela está conforme a de Deus Nosso Senhor. Ou seja, se uma mãe ela quer desempenhar o seu papel junto aos filhos, isso é bom, desde que seja também a vontade de Deus. Mas se por algum desígnio que a gente não sabe, nós temos que passar por aquela doença, nós devemos nos submeter e amar aquilo com a confiança de que Deus Nosso Senhor nos dará e providenciará para os filhos aquilo que nós não podemos fazer. Ele diz, o problema é que quando nós estamos doentes, nós queremos estar sãos. Quando Ele quer que nós o sirvamos pelo sofrimento, nós queremos servi-lo pela ação. Nós amamos o amor de Deus. Nós amamos o amor de Deus apenas quando ele é doce. E nós amamos de maneira diferente na doença e na saúde. Nós amamos melhor quando ele nos acaricia do que quando ele nos dá algumas pontadas, diz o santo. Ou seja, é um puxão de orelha, um doce puxão de orelha, porque isso normalmente acontece com aquelas pessoas que amam a Deus e Deus Nosso Senhor quer elevar uma santidade maior. Mas o que tem isso, meu Deus do céu, a ver com os anjos? Não é? Você disse que os anjos invejam. O que eles invejam? Não é? Eles invejam o seguinte, é que eles não têm corpo como nós. Eles não têm corpo como nós. E eles, como que, morrem de vontade de imitar a nosso Senhor Jesus Cristo no seu sofrimento na cruz. E eles não podem fazer isso. Nós podemos. Veja só. Quando nosso Senhor esteve na cruz, ele foi declarado rei até pelos seus inimigos. Lembra que eles colocaram lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus, até os inimigos de nosso Senhor colocaram isso. Ele diz, vocês não sabem como os anjos nos invejam. Novamente, não inveja, o vício da inveja, mas nesse sentido, eles têm uma santa inveja de nós. Ele diz, assim como nosso Senhor foi declarado rei até por seus inimigos, as almas que estão pregadas na cruz são declaradas rainhas. Ou seja, quando nossa alma está, por assim dizer, pregada na cruz, no sofrimento, por vontade de Deus, e nós aceitamos, por amor e submissão à vontade dele, nós somos almas que reinam. Nós fazemos girar o ponteiro da história muito mais pela submissão à vontade de Deus, porque por um simples ato da nossa vontade. Bom, aí o santo continua. De fato, não tem nenhuma outra coisa a não ser a nossa capacidade de sofrer por nosso Senhor que inveje tanto, que dê tanta inveja nos anjos. Porque eles nunca puderam sofrer dessa maneira por ele. São Paulo, veja, São Paulo apóstolo, que esteve no céu e pôde ver ainda quando ele estava na terra, ele foi levado ao céu, está lá na Sagrada Escritura. Quando ele pôde ver e sentir as delícias do paraíso, ele disse, eu não me alegro e não me orgulho de nada, a não ser nas minhas fraquezas e na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estivermos sofrendo, lembrarmos disso, que os anjos, eles nos amam até mais quando nós sofremos, porque eles admiram algo que eles não podem ter, eles só podem ter por admiração. Então, quando nós nos submetemos à vontade de Deus e sofremos as doenças, ou os reveses, ou as decepções, por amor a Deus, os anjos, sobretudo o nosso anjo da guarda, ele como que se debruça sobre nós e tem uma verdadeira admiração, que o santo chama uma santa inveja. Isso nos deve dar muito alento e, sobretudo, devemos lembrar disso na hora do sofrimento. Se Deus Nosso Senhor quer, eu quero. Se Ele quer, eu me submeto à vontade dEle e confio na providência que aquilo que eu não posso cuidar, Ele cuidará. E nós veremos da próxima vez qual que é o prêmio reservado no céu para os que cuidam dos doentes. Então, até a próxima vez. E antes que eu me esqueça,
Toda semana nós mandamos celebrar uma Santa Missa nas intenções de todos aqueles que ajudam a espalhar este canal, porque é um apostolado. Então, se você aperta o botão inscrever, like, sininho, tenta compartilhar esses vídeos e vai aqui, ó, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para um site para você colocar as suas intenções da missa ainda desta semana. Então não perca essa oportunidade de fazer apostolado para você e para seus entes queridos. Muito obrigado e até a próxima vez.